Vamos continuar a nossa série de mensagens sobre Jesus. Quem é Jesus? Semana passada nós falamos sobre Jesus, quem lembra aí da semana passada? Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cada dia, cada domingo eu espero, e a minha oração, minha expectativa é que você tenha uma nova visão do Senhor Jesus, que você possa conhecê-lo como Ele é, conhecê-lo como a palavra de Deus diz que Ele é. Não que você conheça uma religião, mas que você conheça o Senhor Jesus. Jesus, Ele é o único que pode levar você até Deus. Jesus, Ele é o único, porque Ele é Deus. Então, é importante você aprender de acordo com a palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que ao invés de você estar servindo a Jesus, você esteja servindo religião. Então é importante você buscar conhecer as Escrituras, para que você tenha uma revelação do Senhor Jesus, para que o seu relacionamento com Jesus seja um relacionamento sincero, fiel e verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. Então, hoje eu quero falar sobre Jesus como Senhor e Mestre. Jesus, Ele se autodenomina, e também nos Evangelhos, eles dizem que Jesus, Ele é Senhor e Mestre. Então nós vamos mergulhar nisso. Por que Jesus, Ele é Senhor e Mestre? Já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus, Ele é Senhor e Mestre? Então abre lá sua Bíblia, em João capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz aí. João, nós vamos mergulhar hoje nas Escrituras. Então você sempre procure trazer sua Bíblia no culto. Sei que muitos irmãos perderam o costume, perderam de andar com Bíblia, porque agora tem, smartphone aí, se você quiser, você pode ter, pelo menos no meu, eu tenho acho que umas 4, 5 Bíblias no meu celular. Mas não deixe de andar com a sua Bíblia física, com a sua Bíblia de papel também. Traga pelo menos no culto, porque se o seu celular falhar, você fica sem. Então tenha sempre a Bíblia de papel próxima de você. Então você sempre vai ter lendo. Por exemplo, eu tenho a Bíblia que eu trago para a igreja, eu tenho várias Bíblias na minha casa, e eu tenho uma Bíblia que fica dentro do meu carro, fora a do celular, Então é importante você ter sempre perto de você a palavra de Deus, para a hora que você precisar e a hora que você quiser, você poder ter acesso a ela. Então olha só, João capítulo 13, versículo 13 diz assim: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha só, Jesus está falando com os seus discípulos aqui. Naquela passagem aqui, Jesus está se referindo àquela passagem onde ele lava os pés dos discípulos. E aqui Jesus, ele olha para os discípulos e fala: vocês dizem que eu sou o seu mestre e que eu sou o Senhor. E o que vocês dizem é verdade, porque realmente eu sou mestre e Senhor. Então olha para o seu irmão e fala para ele: Jesus, Ele é mestre e Senhor. E aqui ele ensina aos discípulos a lavar os pés uns dos outros, a servir. E ele fala para os discípulos: olha, se eu, que sou chamado por vocês de mestre e Senhor, eu lavo os pés de vocês, vocês também devem fazer a mesma coisa que eu. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não é sobre esse ato de humildade de Jesus. Quero falar sobre Jesus sendo Senhor e Mestre. Então nós vamos entrar nessas duas palavras, nessas duas denominações, nessas duas palavras que falam sobre Jesus, que dão a entender das características do Senhor. Então olha só, o
queria falar primeiro Jesus como Senhor. A palavra Senhor, ela é derivada do grego Kyrios, o Kyrios. E essa palavra, ela tem vários significados. E eu quero, dentro desses significados, mostrar para você o que Jesus é. O que é o Senhor Jesus? Por que Jesus é o Senhor? Então, a palavra Senhor significa aquele que exerce domínio e autoridade. Não preciso nem falar mais nada, né? Não precisava nem ler mais um texto para falar que Jesus, ele é Deus e ele exerce poder e autoridade. Mas vamos ver na Bíblia o que é, por que Jesus, ele é Senhor que exerce poder e autoridade. Então abre lá sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 21. Olha só: acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Até aí. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência sobre Jesus, que Deus concedeu a Jesus todo o poder. Pode voltar no versículo 21, que Deus, ele concedeu a Jesus todo o poder sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o domínio, sobre todo o nome que se nomeia na terra e no céu. Ele é Senhor, porque ele domina e ele tem autoridade. Olha só o que diz lá, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que diz: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio foi entregado pelo Pai ao Senhor Jesus. Então Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. Todo o poder e toda a autoridade pertence a ele. Por isso que quando nós queremos algo, nós clamamos em nome de Jesus. Quando nós vamos orar pelos enfermos, nós declaramos a cura em nome de Jesus. Quando nós vamos expulsar demônios, nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Por quê? Porque a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Por isso que ele é Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aí. 1 Pedro 5, 11. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Em Judas capítulo 1, versículo 25. Olha o que diz aí. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Então Jesus, ele é Senhor, porque ele recebeu todo o domínio e a autoridade nos céus, na terra, no universo, em todos os lugares existentes, tanto no natural quanto no sobrenatural. Ele recebeu toda a autoridade. Então Jesus, ele pode ser chamado de Senhor. Senhor, a palavra Senhor, ela também significa aquele que é nobre, aquele que é soberano. Jesus, ele é o mais nobre de todos os reis. Ele é o soberano, acima dele não existe ninguém. Olha o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo 6, 14. Olha o que a Bíblia diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado,
e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só, Jesus, pode passar outro versículo aí, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então ele é Deus soberano. Não existe Deus maior, não existe Deus melhor, não existe Deus tão grande como o Senhor Jesus. As pessoas podem criar vários deuses para si, as pessoas podem adorar a vários deuses, mas o Deus soberano, somente Jesus. Judas capítulo 1, versículo 14, olha o que diz lá. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores. A palavra Senhor também significa aquele que possui algo, aquele que tem alguma coisa, aquele que possui, que tem posses, aquele que tem propriedades, aquele que tem coisas de valor. Então Jesus, ele possui todas as coisas, irmãos. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 27, olha o que diz aí: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelar. Olha só, aqui a palavra de Deus está dizendo que a Jesus foi entregue todas as coisas. Ele é Senhor porque Ele possui todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, olha o que diz lá. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Jesus criou as estrelas, Jesus criou a lua, Jesus criou os animais, Jesus criou a natureza, Jesus estava lá quando nós fomos criados. Então Ele é Senhor porque Ele possui todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Sabe, tem muita gente que se vangloria de ter algo, por exemplo, tem muita gente que se vangloria de ter riquezas, de ter algum dinheiro, de ter algumas posses, mas isso o profeta, o rei Salomão foi o homem mais sábio dessa terra, e Salomão, ele diz que tudo é vaidade. Salomão, ele diz que o homem, ele não tem nada, por quê? Porque todas as coisas pertencem a Deus. O homem que acha que tem tudo, que é possuidor de todas as coisas, isso é só vaidade, porque é um engano. Porque olha só, você quando vem para essa terra, você vem nada. Você quando vem para essa terra, você vem pobre, segue nu, sem nada. Tudo que você recebe quando você vem para essa terra é porque alguém te dá. Alguém te alimenta, alguém te dá vestimenta, alguém te dá amor, alguém te dá proteção, alguém te dá carinho. E quando você cresce, muitas vezes as pessoas começam a possuir e começam a se achar Senhor. Mas quando chega no dia da morte, essa pessoa, ela não leva nada. Do jeito que ela veio, ela vai embora. Ela não leva nada dessa terra. Por quê? Porque todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Nada pertence a ninguém além do Senhor Jesus. Nós somos nessa terra, nós somos mordomos.
tudo que nós temos aqui foi porque Deus permitiu, foi porque Deus nos deu, foi porque Deus permitiu que você usufruísse de todas as coisas. Agora, quando você for embora dessa terra, você não leva nada, porque todas as coisas que estão aqui pertencem ao Senhor Jesus. Amém. Então Ele é dono, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e através dele. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Olha só, Romanos 11, 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que Ele é Senhor, porque todas as coisas pertencem a Ele. 1 Coríntios 8, 6, olha o que diz aí. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor Jesus por todas as coisas que Ele tem proporcionado na sua vida, Ele tem dado para você, Ele tem feito para você. Aleluia, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele fará. Por isso que você deve buscar a Jesus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Por isso que lá em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para a minha vida e para a sua vida, se encontra em Jesus. Então Ele é Senhor, porque todas as coisas são dele. Ele possui algo. Todas as riquezas, tudo que você imagina de riqueza, de poder, de glória, pertence a Ele, não pertence aos homens, não pertence a principado, não pertence a potestade, não pertence a ninguém, pertence somente a Jesus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Jesus possui todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. A palavra Senhor significa reconhecimento. Sugere uma ideia de grande, de perfeito e de admirável. Então olha só, quando você olhar para Jesus, quando você dizer Senhor Jesus, lembre-se, você está dizendo que Ele é grande, que Ele é perfeito, que Ele é admirável. Nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus perfeito e nós servimos a um Deus admirável. Vai dizer para você que o seu Deus ele é grande, que o seu Deus ele é perfeito, que o seu Deus ele é admirável. Senhor Jesus, Ele é Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores. Por mais poderoso, por mais grande, por mais rico, por mais senhorio que uma pessoa exerça nessa terra, Jesus ainda está acima dessa pessoa. Só Ele é digno de ser adorado. Amém? Você pode cantar assim? Pode adorar. Em espírito, em verdade, diga isso a Jesus. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
salvação. Aleluia. Glória a Deus. Jesus também é mestre. Mateus capítulo 23, versículo 10, olha o que diz aí. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso mestre. João capítulo 1, versículo 28, olha o que diz aí também. João capítulo 1, essas coisas, versículo 28, é isso? Essas coisas, não é esse versículo. Passa aí, vamos ver. Acredito que eu errei. Não é esse versículo. Eu acho que eu marquei errado. Mas amém. Depois nós achamos ele aqui. Já eu acho ele aqui, pode deixar. Amém. Então vamos lá. Jesus como mestre. O significado da palavra mestre vem da palavra hebraica Rabi, ou Rabi, que significa meu Senhor, meu mestre, meu grande e distinto mestre. Então, a palavra Rabi, ou a palavra mestre, significa que a pessoa é um professor. Hoje nós podemos chamar um mestre de professor, ou um instrutor, ou aquele que ensina. Então, na nossa cultura, infelizmente, os mestres, eles não são muito valorizados, né? Os professores, por exemplo, eles não são muitos. Hoje em dia as pessoas não valorizam muito aquelas pessoas que ensinam, aquelas pessoas que vão lá e ajudam você a adquirir conhecimento. Mas Jesus, ele era um mestre. Por que ele era um mestre? Porque Jesus, ele ensinava. Só que Jesus, ele não é um mestre comum. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Então, olha só, por que Jesus pode ser chamado de mestre? Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus capítulo 7, versículo 28. Olha o que diz aí. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Pode passar. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então olha só, por que a multidão ela admirava quando Jesus ensinava? E aqui eles estavam comparando Jesus com os escribas, que eram os mestres daquela época, os mestres da lei daquela época. Qual era a diferença deles verem Jesus ensinando e verem os escribas, os mestres daquela época ensinando? Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus ensinava com autoridade. Jesus, ele ensinava, como assim com autoridade? Jesus, ele ensinava sabendo daquilo que ele estava falando. Jesus, ele ensinava porque a lei, ali Jesus estava ensinando o Velho Testamento, a lei foi dada por ele. Ali Jesus ensinava não algo que ele aprendeu de alguém, ele ensinava porque ele foi o Criador da palavra. Ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, ele ensinava com autoridade, ele ensinava da maneira correta. Ele ensinava porque ele sabia de todas as coisas. Mateus capítulo 13, versículo 54, olha o que diz aí. Chegando à sua pátria, ensinava-os da sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Fico pensando o privilégio que aquelas pessoas tinham de ouvir o próprio Deus ensinando elas a palavra dele. Olha que coisa poderosa.
Por isso que eles ficavam maravilhados, porque Jesus, ele ensinava, e também através dos seus ensinos, coisas poderosas aconteciam naquele lugar. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de Jesus, coisas poderosas acontecem. Aleluia. Hoje você pode receber aquilo que você veio buscar do Senhor nessa noite. O Senhor pode liberar sobre você cura, prosperidade, saúde, alegria, paz. Porque aonde Jesus está e aonde o nome de Jesus é mencionado, poder é liberado, maravilhas acontecem. Mateus capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz aí. Mas tendo eles saído, divulgavam a sua fama por toda aquela terra. Então olha só, o ensino de Jesus era tão poderoso que todas as cidades onde ele passava, as pessoas queriam ouvi-lo, queriam vê-lo, queriam desfrutar daquilo que ele ensinava. Então olha só, Jesus, tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus nos mostra, até hoje, através da sua palavra, vem com poder, vem com sabedoria e vem com autoridade. Se você buscar aprender do Senhor Jesus a cada dia da sua vida, você vai descobrir como viver uma vida boa, perfeita e agradável nessa terra. Por quê? Porque Jesus, ele é o autor da nossa vida. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então, mestre significa também uma pessoa dotada de excepcional saber. Eu volto lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Por que Jesus, ele era dotado de excepcional saber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Todas as coisas vieram a existir através dele. Colossenses capítulo 1 fala isso. Depois você lê lá, não precisa abrir não. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo está falando, fala sobre isso, que Jesus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então Jesus, ele sabe de todas as coisas. E Jesus, ele é um Deus que não só criou, mas é um Deus que veio aqui nessa terra. Jesus é um Deus que se materializou. Jesus assumiu a forma de homem e andou aqui no nosso meio e passou por todas as tribulações, passou por todas as tentações, passou por todas as aflições que o ser humano pode passar. Então Jesus, ele sabe de tudo o que você passa. Jesus, ele sabe de todos os seus sentimentos, de todos os seus pensamentos. Por quê? Porque ele viveu isso aqui nessa terra. E ele, sabendo de todas as coisas, ele nos ensina como nós devemos nos portar, como nós devemos viver, como nós devemos andar nessa terra através da tua palavra. Por que ele é uma pessoa dotada de excepcional saber? Porque todas as coisas foram criadas por ele. Então as pessoas vão buscar conhecimento, vão buscar ajuda para resolver os problemas da sua vida em outras pessoas. Vão buscar na medicina, vão buscar aí nos coachings, vão buscar aí ajuda nos médicos. Não é errado você fazer isso. Mas deixa eu te falar, isso não pode ser a sua única fonte de busca. A sua maior fonte de busca deveria ser o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Ele é o mestre. Amém. A palavra rabi, o significado da palavra rabi, significa capitão, comandante. Olha, quem que é o capitão? Quem que é o comandante? O capitão pode ser um capitão num barco, pode ser o comandante de uma tropa, ou o capitão de uma tropa. O comandante é aquele que vai à frente. O comandante é aquele que guia, que direciona. O comandante é aquele que ajuda, que mostra o caminho, ou que conduz pelo caminho. Jesus é o nosso comandante.
Jesus é aquele que, se você o ter como mestre, como Senhor da sua vida, Jesus ele vai te direcionar, Jesus ele vai apontar o caminho, Jesus ele vai à sua frente, Jesus ele vai te conduzir, te direcionar para a sua vitória. Então, Rabi é aquele que vai à nossa frente. Nosso mestre é aquele que vai à nossa frente. Existem 3 palavras derivadas dessa palavra Rabi. A palavra Rav é derivada da palavra Rabi, que significa bravo, valente. O que é? Que vem derivado da palavra mestre. Bravo, valente, aquele que não tem medo, aquele que enfrenta, aquele que não retrocede. Jesus, ele é o nosso mestre nessa área. Jesus, ele não tem medo de nada. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você está debaixo das asas do Senhor Jesus, você não pode andar debaixo do medo. O medo não pode tomar conta da sua vida. Ele enfrenta todas as adversidades, todas as dificuldades. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele enfrentou tudo quanto é dificuldade, problema, adversidades, levantes de homens, levantes das forças espirituais, levantes de Satanás contra a vida dele, e ele não retrocedeu, ele foi até o fim. Então, como nosso mestre, como nosso maior exemplo, nós devemos ser como ele, nós devemos ser bravos e valentes e enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Olha aqui para mim, nada de retroceder, nada de olhar para trás, nada de desanimar, porque o mestre dos mestres é contigo. Avance! Aleluia! Vá atrás da sua bênção, vá atrás da sua vitória, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás das suas conquistas. Não tenha medo, porque eu sou contigo e jamais te abandonarei, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus! Palavra Ravivim, ou a palavra Rev, significa multiplicar. O mestre, ele só pode dizer que é mestre se ele se multiplicar. Se a pessoa diz que é mestre, mas não tem discípulos, ela não pode ser chamada de mestre. No grego, a palavra derivada de Rev é Talmidim. O que é a palavra Talmidim? Talmidim são os discípulos dos rabinos daquela época. Eles eram chamados de Talmidim. O que significa a palavra Talmidim? A palavra Talmidim significa empoeirado. O que tem a ver empoeirado com discípulo? Porque os discípulos dos rabinos daquela época, assim como os discípulos de Jesus, aonde o seu mestre ia, eles estavam atrás. Naquela época, existiam poucas ruas, naquela época não existia asfalto, mas os romanos, eles colocavam pedras, faziam estradas de pedras, era naquela época. E naquela época existiam poucas estradas de pedra, existia muita terra, muita areia. E aonde eles passavam, sujavam os pés. Aonde eles passavam, tinha muita poeira. Então, quem estava na frente, andando na frente, conforme ele pisava, levantava poeira e sujava as pessoas que estavam atrás. Então, aonde o mestre ia, os discípulos estavam atrás. E eles ficavam todos o quê? Empoeirados. Então, olha só, a palavra Rav vem de se multiplicar, de ter discípulos, de se multiplicar nos outros. Que faz discípulos. Olha só, nós já se passaram mais de 2000 anos de que Jesus pisou nessa terra, e até hoje Jesus tem discípulos. Até hoje Jesus vem fazendo discípulos, porque Jesus vem se multiplicando através da minha e da sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Através das gerações, e gerações, Jesus vem fazendo discípulos. Por isso que ele pode ser chamado de mestre. Olha só, existem muitos mestres hoje em dia, mas não existe nenhum mestre como o Senhor Jesus. Porque os mestres, eles têm poder de fazer alguns discípulos, mas Jesus,
ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de discípulos, em todas as épocas, em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso que ele é chamado de o mais alto mestre. Ravivim, a palavra Ravivim também derivada da palavra Rabi. Ravivim significa chuvas abundantes. O que tem a ver essa palavra Ravivim com a palavra mestre? Ravivim significa chuvas abundantes. Chuvas abundantes significa que há um mestre, ele inunda os lugares onde não há sabedoria com sabedoria. Lugares secos, pessoas sem vidas, pessoas que estão caminhando para a destruição, caminhando sem sentido, caminhando sem o norte na sua vida, caminhando a passos largos muitas vezes para o inferno, caminhando sem ter um propósito na sua vida, caminhando sem ter uma direção para a sua vida, caminhando, como a Bíblia diz, como folhas secas que são lançados de um lugar para o outro. Quando essas pessoas se encontram com o grande mestre Jesus, Jesus vem e derrama uma chuva de sabedoria sobre essas pessoas. Essas pessoas agora começam a viver uma nova vida de uma nova maneira, porque elas encontram em Jesus o sentido da vida, o sentido de viver, o sentido de existir. Elas encontram sabedoria para viver, para enfrentar a sua vida aqui nessa terra. Somente o mestre dos mestres, ele dá propósito na vida das pessoas. Se você tem vivido uma vida sem propósito, se você tem vivido uma vida para você mesmo, se a sua vida não traz alegria, se a sua vida não tem te trazido ânimo, se a sua vida não tem feito sentido para você, eu quero te dizer, o mestre dos mestres pode dar sentido na sua vida. O mestre dos mestres pode trazer revelação do propósito da sua existência aqui nessa terra. Porque antes de você nascer, o Senhor já conhecia você. Você não foi criado por acaso, você não está nesse mundo por acaso, você está aqui por um propósito, e o mestre dos mestres quer derramar o sentido da vida e propósito para você. Por isso que Jesus, ele é chamado o mestre do amor. A palavra Rabi, ela é escrita R-A-B, Rabi. Rabi significa mestre, e quando se coloca um I no final da palavra Rabi, fica Rabi. O I significa, no grego, significa meu. Por isso que quando Jesus lá na cruz, ele clamou Eloi, Eloi, Eloi. El significa Deus, I significa meu. A palavra I significa meu. Rabi significa meu mestre. Jesus disse, meu Elohim significa meu Deus, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, meu Deus. Então Rabi significa meu mestre. Os discípulos, eles chegavam em Jesus e eles olhavam para Jesus e falavam Rabi. Eles estavam dizendo meu mestre, meu grande mestre, meu Senhor, meu professor, meu mentor. Então os discípulos, eles tinham o Senhor Jesus como seu mestre. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, aproxime-se de Jesus como seu mestre. Sabe, se aproxime-se de Jesus como seu Senhor e seu mestre, porque Ele pode fazer coisas poderosas na sua vida, porque Ele quer te mostrar coisas sobre você que você nem sabe. Ele quer dar sentido na sua vida, e Ele é chamado de o mestre do amor. Por quê? Porque em lugar nenhum você vai encontrar uma pessoa que te ame como Jesus te ama. Em lugar nenhum você vai desfrutar de um amor tão poderoso como o amor de Jesus. Olha o que diz lá em João capítulo 13, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros. Olha só, se é discípulo de Jesus, você tem que exalar amor. Amar uns aos outros. Olha só o que diz no capítulo 15, aí, versículo 9. Depois 13, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha só, Ele é o mestre do amor. Qualquer Deus que você for adorar por aí, o seu relacionamento com esses deuses é na base da troca. Nas primeiras palavras que eu comecei a falar sobre Jesus, eu falei sobre isso. Tudo que você fazer com qualquer Deus por aí é na base da troca. Você dá para receber. Você vai lá e faz um sacrifício, uma oferenda para receber algo desse Deus que você quer. Jesus não. A Bíblia diz que enquanto nós estávamos em pecado, enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou. O Senhor Jesus, Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida pela humanidade. É fácil? Você pode às vezes pensar, é fácil você dar a vida por alguém? Você teria coragem de dar a sua vida por alguém? Tem pessoas que sim. Eu já vi pessoas dando a sua vida pelos seus filhos, dando a sua vida já vi pessoas entrar na frente de uma arma para não impedir que matasse o filho, para impedir que matasse a esposa, para impedir que matasse o marido. Mas o máximo que uma pessoa consegue é dar a vida por uma ou duas pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa dar a vida por um pecador. Eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim, não, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos pena de morte, mas em outros países, alguns países existem. Eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim, eu vou morrer no lugar daquele estrupador. Você vai matar aquele cara que matou uma criança? Mata ele não, mata eu no lugar dele. Eu nunca vi uma pessoa falar isso. E o máximo que uma pessoa pode morrer é por algumas poucas pessoas. Mas Jesus, Ele amou tanto aos bons como aos ruins. E Jesus, Ele não deu a vida por poucas pessoas. Jesus deu a vida pela humanidade. Enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor Jesus, Ele foi lá e morreu por mim e por você. Ele é o mestre do amor. Versículo 13 aí, olha o que diz aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele é o mestre do amor, sabe por quê? Porque quando você não queria nem saber dele, Ele já te amava. Aleluia. Ele já se preocupava com você. Glória a Deus, aleluia. Ele já queria o seu bem. Amém, Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus e aprender com Ele sobre amor, sobre amar. Amém. Jesus também, Ele é um mestre da sensibilidade. Se tem alguém que é sensível às necessidades, aos problemas, às aflições, às dificuldades, ao sofrimento das pessoas, esse alguém é Jesus. Por quê? Porque Ele é o mestre da sensibilidade. Jesus, quando Ele via pessoas sofrendo, Ele ia lá, sofrendo com enfermidades, Jesus ia lá e Ele curava. Jesus, quando Ele via alguém sofrendo debaixo das garras de Satanás, a Bíblia fala do jovem gadareno, que tinha milhares de demônios na vida daquele jovem, no corpo daquele jovem.
Jesus atravessou um mar, enfrentou uma tempestade e foi lá só para libertar aquele jovem. Ele é o mestre da sensibilidade. Quando ele vê uma multidão faminta, morrendo de fome, cansados, com fome, sem ter onde se alimentar, ele vai lá e ele faz o quê? Ele multiplica os pães para que todas aquelas pessoas possam se alimentar. Jesus, ele é o mestre da sensibilidade. Quando ele olha e vê lá os fariseus indo, querendo apedrejar uma mulher, porque ela tinha adulterado, ela tinha pecado, e ele é o mestre da sensibilidade, ele vai lá e dá uma palavra para aqueles homens, e aqueles homens não conseguem apedrejar aquela mulher, e só fica ele, aquela mulher, e Jesus olha para aquela mulher, e ao invés de condenar, ele perdoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele é o mestre da sensibilidade. Quando ele vê pessoas perdidas nos seus pecados, como Zaqueu, e ele vai lá e salva aquele homem de viver uma vida miserável. Ele é o mestre da sensibilidade. Quando ele está passando e quando ele olha e vê uma família chorando, triste, porque um filho tinha morrido, um funeral passando, ele é o mestre da sensibilidade, porque ele vai lá e ele ressuscita aquela criança, e ele, onde era tristeza, ele traz a alegria de volta. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o mestre da sensibilidade, porque ele olha para as pessoas com compaixão. O que eu quero dizer para você? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus sabe o que você passa. Jesus sabe o que você está passando. Olha aqui para mim, Jesus sabe o que você está enfrentando nesses dias. Jesus sabe as aflições da sua alma. Jesus sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Jesus sabe dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas necessidades. Jesus sabe de tudo. Ele é sensível ao seu sofrimento, à sua situação. Então se aproxime dele. Porque aonde há dor ele quer curar. Aonde há pecado ele quer perdoar. Aonde está perdido ele quer trazer salvação. Se você está sendo afligido por demônios, ele quer libertar você desses demônios. Porque aonde há tristeza ele quer trazer alegria. Por isso que ele é o mestre do amor, é o mestre da sensibilidade, e Jesus também é o mestre da vida. Aleluia. Ele quer trazer vida. Olha para o seu irmão, fala para ele: Jesus quer trazer vida para você. Jesus quer trazer vida para nós. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida e tenham com? Ele veio para isso, para trazer vida para você. Nada de ficar vivendo morte, nada de ficar vivendo debaixo de espírito de morte, nada de ficar vivendo debaixo de trevas. Jesus veio trazer luz para a sua vida, Jesus veio trazer alegria, Jesus veio trazer paz, isso é vida abundante. Jesus veio trazer prosperidade. Mateus capítulo 20, versículo 28, olha o que diz aí, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para te dar vida. Aleluia. João capítulo 1, versículo 4, olha o que diz, isso aqui é poderoso, isso aqui é tremendo, olha só. João capítulo 1, versículo 4, mas nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é o mestre da vida. Aleluia. Nele está a vida. Aleluia. E ele é a luz para mim e para você. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 15, aí olha o que diz aí, eu já estou encerrando. Capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Amém. Olha aqui, Jesus não quer que você viva uma vida de morte. Jesus quer que você tenha a vida, e essa vida que Ele pode proporcionar para você é uma vida
que vai ser abundante para a eternidade. E João capítulo 3, aí, versículo 36. Olha o que diz aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus é o mestre da vida. Quando você se aproxima de Jesus, quando você conhece Jesus como ele verdadeiramente é, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus quer fazer você viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida que vale a pena viver. Se até hoje você não tem vivido uma vida que vale a pena viver, Jesus quer transformar a sua vida, te dar uma nova vida, te dar uma nova direção. Quantos creem nisso? Quantos querem receber isso nessa noite? Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Ele é o mestre. Ele é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o mestre dos mestres, e nós nos dobramos a ti nessa noite, Jesus. Aleluia. Diante do que você ouviu nessa noite, você pode tomar uma decisão para a sua vida a partir de hoje. Você pode ter Jesus nessa noite como Senhor, como seu dono. Você pode ter Jesus como seu mestre, aquele que te ensina, aquele que é poderoso para liberar sobre a sua vida toda a honra, toda a glória, todo o poder dele sobre você. É aquele que vai dar sentido na sua vida. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Basta você crer nessa noite, basta você agir com fé.